Você já entrou em uma igreja e sentiu que algo estava errado, mesmo sem conseguir explicar? Ou talvez tenha presenciado situações que despertaram em você um incômodo espiritual. Hoje vamos falar sobre os sinais que podem surgir em uma igreja e que indicam a necessidade urgente de oração e vigilância. Esses momentos são mais comuns do que imaginamos e muitas vezes ignorados. Mas a Bíblia nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É nosso papel como cristãos discernir os tempos e os sinais, reconhecendo quando o inimigo tenta interferir no que Deus estabeleceu. Antes de mergulharmos nos sinais que você deve observar, quero te convidar a fazer parte dessa missão de espalhar a verdade. Clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Se algo do que eu falar aqui tocar seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Agora prepare-se, porque o que vou revelar pode ser um divisor de águas na sua caminhada com Cristo. Vamos começar. A falsa unção. Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda manifestação espiritual vem de Deus. Um dos sinais mais preocupantes dentro de uma igreja é a presença da falsa unção, algo que parece genuíno, mas carece de autenticidade espiritual. A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 24, quando Jesus diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa profecia se cumpre nos dias de hoje, onde práticas manipulativas e shows emocionais têm substituído a presença genuína do Espírito Santo. A falsa unção se manifesta de diferentes formas. Exaltação humana. Quando líderes espirituais colocam mais ênfase em si mesmos do que em Deus, buscando fama, dinheiro ou poder. Falta de transformação. Uma verdadeira manifestação da unção de Deus sempre resulta em transformação genuína de vidas. Se não há arrependimento ou mudança, algo está errado. Contradição com a palavra. Tudo o que não está alinhado com as Escrituras deve ser descartado, pois Deus nunca age em contradição com sua palavra. O que fazer quando você percebe esse sinal? Ore, peça a Deus discernimento para identificar o que é dele e o que não é. Em 1 João 4, somos orientados a testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Além disso, interceda pela liderança da igreja para que haja correção e restauração. Divisões e conflitos internos. Quando você começa a perceber que a igreja está dividida, com membros se afastando uns dos outros, fofocas circulando e discordâncias frequentes, algo está acontecendo espiritualmente. A divisão é um sinal claro de que o inimigo está atuando dentro da comunidade. Em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo já advertia: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que sejais unidos em um só pensamento e um só parecer. As divisões nas igrejas podem começar de maneira sutil. Talvez uma simples discordância sobre uma decisão administrativa ou um desentendimento pessoal que, se não tratado com sabedoria, se transforma em um conflito maior. O inimigo se aproveita dessas brechas para semear confusão, levando irmãos a se distanciar uns dos outros, enfraquecendo a comunhão que é essencial para a igreja. Aqui estão alguns sinais de que a divisão pode estar se infiltrando. Fofocas e intrigas. Quando as conversas entre os membros da igreja se tornam mais sobre críticas e acusações do que sobre edificação, falta de perdão. Se há mágoas, não resolvidas, ressentimentos e falta de reconciliação, a divisão já começou a se instalar. Liderança dividida. Quando os líderes estão em desacordo entre si, o rebanho sente a tensão, e isso pode gerar confusão e desconfiança. Diante disso, a resposta é clara.
oração pela restauração da unidade. Em Efésios 4, Paulo nos ensina que somos chamados à unidade no Espírito, mantendo a paz. Oremos para que o Espírito Santo traga entendimento, sabedoria e um espírito de perdão, para que a igreja volte a ser um lugar de amor e comunhão verdadeira. A secura espiritual. A secura espiritual é um dos sinais mais alarmantes dentro de uma igreja. Quando o Espírito Santo já não está mais operando com poder, a atmosfera na igreja muda. A palavra de Deus se torna vazia. Os cultos parecem uma rotina e as orações perdem o fervor. Essa é a secura espiritual, quando a igreja perde sua vida e paixão pelo Espírito Santo. A Bíblia fala sobre isso em Apocalipse 3,16, onde o Senhor repreende a igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja, que deveria ser o reflexo da presença de Deus na terra, começa a se afastar de sua unção e poder. A secura espiritual se manifesta de várias maneiras. Cultos sem transformação. Se as reuniões se tornam meros eventos sociais, sem impacto profundo nas vidas, é um sinal claro de secura espiritual. Falta de desejo pela palavra. Quando os membros da igreja param de buscar conhecimento nas Escrituras e as mensagens passam a ser apenas discursos motivacionais sem base bíblica, oração fria e mecânica. Orar se torna um ritual sem emoção, sem conexão com Deus. A oração deve ser um diálogo vivo com o Criador, não apenas palavras vazias. A resposta para a secura espiritual está em buscar a presença do Senhor com intensidade. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete restaurar a terra se seu povo se humilhar e orar. Precisamos clamar a Deus para que Ele traga de volta o fogo do Espírito Santo, renovando nossa paixão pela sua palavra e por sua presença. A falta de discernimento espiritual. Quando uma igreja perde a capacidade de discernir as movências espirituais, ela corre um grande risco. A falta de discernimento espiritual é um sinal claro de que a liderança e os membros não estão suficientemente vigilantes em sua caminhada com Deus. Em 1 João 4,1, somos advertidos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Essa falta de discernimento se manifesta em várias situações, como a aceitação de ensinamentos distorcidos, a falta de confrontação de comportamentos errados e a negligência em proteger a pureza da fé. Se a igreja não consegue identificar as influências erradas, ela se torna vulnerável ao ataque espiritual. Alguns sinais de que o discernimento está comprometido incluem aceitação cega de ensinos errôneos, quando se permitem pregações e doutrinas que não são alinhadas com a palavra de Deus, a igreja abre portas para o erro. Espírito de engano. Quando as pessoas começam a ser mais guiadas por sentimentos e experiências subjetivas do que pela verdade imutável das Escrituras. Comportamentos contrários à palavra, a falta de confronto amoroso sobre atitudes erradas dentro da igreja, como imoralidade, orgulho e ganância, também é um sinal de que o discernimento está falhando. Diante disso, a solução está na oração e na busca pela sabedoria do Espírito Santo. Em Tiago 1,5, somos ensinados: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos conceda o discernimento necessário para manter a pureza da nossa fé e proteger nossa igreja contra qualquer forma de engano. Você reconheceu algum desses sinais na sua igreja? Se sim, a resposta é simples: ore imediatamente. Orem pela unidade, pela restauração da verdadeira unção, pelo reavivamento espiritual e pelo discernimento em sua comunidade de fé. A oração é a chave para reverter qualquer situação que esteja enfraquecendo o corpo de Cristo.
Se você se preocupa com a saúde espiritual da sua igreja, compartilhe esse vídeo com outros cristãos que também precisam ser alertados. E lembre-se, nossa missão como seguidores de Cristo não é apenas esperar que Deus haja, mas ser instrumentos dele em oração e vigilância para trazer transformação. Vamos seguir vigilantes, com os olhos atentos aos sinais e sempre em constante oração. Não podemos nos permitir ser coniventes com o que Deus não quer para a sua igreja. Que possamos ser verdadeiros intercessores para que a casa do Senhor permaneça pura, cheia do Espírito e firme na fé. Se você achou esse vídeo útil, curta, comente abaixo e se inscreva no canal. Compartilhe esta mensagem, pois juntos podemos impactar mais vidas. Que Deus te abençoe abundantemente.